Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa quarta live. Nosso assunto de hoje vai ser interpretação de texto. Perdão. É porque eu tinha dado uma aula de interpretação de texto. Desculpa, ainda não. Hoje, a nossa aula vai ser de colocação pronominal. Colocação pronominal. Rafael, bem-vindo. Colocação pronominal hoje, Rafael. Nós vamos pegar esse, eu vou chamar de POA, que são os pronomes oblíquos átonos, esses aqui, ó, o me, e, se, o, a. Fernando, bem-vindo. As, os, as, o lhe, o nos e o vos. Alô, bem-vindo, alô. O Rezende, Silvio. Bem-vindo, pessoal. Solange Sol. Tem um sobrinho, Solange, que o nome dele é Sol. Só que tem um detalhe, ele não é brasileiro, ele é americano. O nosso sobrenome é Salgado, né? Então, meu sobrinho ficou com o nome Sol Salgado. Foi interessante, né? Então, olha aí, gente. Nós vamos pegar esses pronomes oblíquos átonos, o me, o te, o se, o a, os e as no plural, o lhe e o lhes. Vou colocar aqui, ó. O lhes também, tudo no plural. Esses pronomes, eles podem ficar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Meio mesmo, a gente vai partir o verbo e colocar lá no meio. A regra geral de colocação pronominal, olha aqui, ó, regra geral é a ênclise. Esses nomes são gregos, viu? Ênclise, próclise e mesóclise, é a ênclise. E toda a ênclise, ela tem um detalhe, ela é com hífen. Olha aí, ó, com hífen. Olha a frase. Diga-me, hífen ou hífen, diga-me a verdade. Silvio, bem-vindo, Silvio. Solange de novo ali, legal. Olha aí essa regra geral. José Teodoro, Rosane, Robson, Reginaldo Veras, meu querido amigo deputado. Nunca mais nos falamos, hein, Reginaldo? Estou torcendo por você aí, né? Você é um cara que tem um trabalho bacana aqui em Brasília. Muito legal. Parabéns, Reginaldo. Nós vamos pegar os pronomes oblíquos átonos e colocá-los em relação aos verbos. Nós temos o hábito de colocar o pronome antes. A gente fala me dá, me empresta, me faz um favor. E a regra exige que esse pronome seja colocado depois do verbo. E depois do verbo a gente chama de ênclise, que é a nossa regra geral. E olha aí, a ênclise é sempre com hífen. Eu coloquei esse exemplo aí, ó. Diga-me a verdade. Janete Ferraz. Seja bem-vinda, Janete. Então a gente fala assim, ó, me diga. Essa colocação. Falando é normal a gente começar uma frase com pronome oblíquo átono. Mas escrevendo, deputado Reginaldo aí, ó, você que escreve muito, você não pode começar uma frase com esse tipo de pronome. Então, ao invés de você dizer me diga, você tem que dizer obrigatoriamente diga-me e colocar esse hífenzinho. Isso a gente chama de ênclise. Diga-me a verdade. Quando um verbo tiver um pronome, esses pronomes, o me, o te, o se, o nos, o vos, quando você tiver esses pronomes depois do verbo, colocado em ênclise, com esse hífen, e esses verbos, ó, quando o verbo terminar em R, S e Z, letra R, a letra S e a letra Z, esses pronomes, olha só, os pronomes o, a, os,
e as vão se modificar para lo, lá, los e las. Vou mandar aí, ó. Vou mandar. Olha aí. Valdoir. Ô, Valdoir, seja bem-vindo, companheiro. Bacana. Legal. Maria Fernandes. Estou vendo aí o pessoal dos grupos de estudo. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Vocês, os servidores públicos, é que vão resolver esse problema do Brasil, esse problema de representatividade, de seriedade. O futuro do Brasil está no servidor público. Bacana. Maior apoio para vocês todos serem servidores. Reginaldo? Nós que somos professores aí, damos o maior apoio para esse pessoal vir trabalhar com a gente, né? No executivo, no seu legislativo e no judiciário também, né? Bacana. Isso aí, gente. Vem conosco. Então, todas as vezes que o verbo terminar em RSZ, que o pronome que você for usar, o, as, ou a, os e as, você modifica esses pronomes para lo, lá, los e las. Eu vou dar um exemplo. Se eu disser assim, olha só, cortar o cabelo. Observem bem. Cortar o cabelo é cortar mais o pronome o. Olha, cortar, quem corta, corta alguma coisa. Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Vera Gonçalves. Beleza, gente? Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Cortar o cabelo. Olha, quem corta, corta alguma coisa. Então, o verbo cortar é verbo transitivo direto, pede o objeto direto, que é o cabelo. O pronome que substitui o objeto direto é o o. E aí a sua flexão. O, a, os e as. Então, ao invés de você dizer cortar, colocar um hífenzinho e o, vai ficar cortaram, o som fica feio. Então, você modifica para cortar, acento, que é uma oxítono aí, ó, cortá-lo. Olha como é que fica. Desse jeito aí, ó. Vou cortar o cabelo, vou cortá-lo. Se fosse... Aí é um exemplo de R. Olha um exemplo de S. Fizemos a barba. Fizemos a barba. Então, vai ser... Fizemos... Quem faz alguma coisa. E o pronome que vai substituir a barba é o pronome a. Olha aí, ó. Opa, perdão. É o pronome a. Heron, seja bem-vindo, Heron. Estamos falando de colocação pronominal. Jesuíno, bem-vindo, Jesuíno. Olha aí, ó. O primeiro exemplo era de R, cortar mais o. Aí a gente transformou para cortá-lo. Agora é fizemos, o verbo termina em S. Quem faz alguma coisa. A barba é objeto direto. Se a gente for substituir a barba pelo pronome, a gente vai substituir pelo pronome a. Então, fizemos mais a. Mas se você simplesmente colocar ênclise aí, fica fizemos a. Aí, para melhorar esse som, que a gramática é feita pelo som, né? O som agradável, você vai fazer assim, ó. Fizemos lá. Olha, vou mandar para você. Olha aí. Fizemos lá. Então, fizemos a barba. O pronome que substitui a barba é a. Mas se você colocar o a direto, o som não fica bom. Para melhorar o som, a gente fala fizemos lá. Então, quando o verbo terminar em R e S, Z, você corta esse R, S, Z e o, a, os e as vira lo, lá, los e las. Ok? Vou dar um exemplo de Z. Olha só. Fiz a prova. Ou vou colocar no plural para você observar. Fiz as provas. Fiz as provas. O pronome que vai substituir as provas é o pronome as. Então, fiz mais as. Olha aí, entre parênteses aí, ó. Mandando para você aí, ó. Observa isso aí, ó. Ô, Márcio Araújo. Seja bem-vindo, Márcio. Legal? Bacana. Fiz as provas. É fiz mais as. Mas se você juntar na ênclise, ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. E detalhe, toda ênclise é com hífen. Não se esqueça disso. Beleza. Então, fiz
termina com Z mais As, ficaria fisas. Aí o som, para ficar melhor, ficou assim, ó. Fi, tracinho, las. Olha lá. Filas. Filas, fiz as provas. Então, repetindo, todas as vezes que o verbo estiver terminado em RSZ e você for usar um pronome enclítico, você modifica o a, só esses pronomes, o a, o os e o as, para lo, lá, los e las, ok? Então, vou voltar aqui o exemplo que a gente tinha feito o primeiro lá, ó. RSZ. O primeiro exemplo, cortar o cabelo. O pronome que substitui o cabelo é o. Então, fica cortar-lo. E o cortar com acento. Depois, fizemos a barba. Fizemos, termina com S. A barba, o pronome é a. Então, fica fizemos-lá. Tira o S e o A transforma em lá. E o terceiro exemplo aí. Ô, Luiz, grande amigo, Luiz Arraes. Quanto tempo não nos vemos, Luiz? Mas juntos, sempre juntos, Luiz. Que legal. Celso Augusto, Luiz de Souza Arraes. Que nome bonito, Luiz. Francisco de Assis Araújo. Gente, todos muito bem-vindos, viu? Todos muito bem-vindos. E agora, olha essa regra. Quando o verbo terminar por um som nasal, vou escrever terminar aí para você, ó. Terminar com... Vou colocar essa barrinha aqui, ó. Terminar com um som nasal. Aí você vai modificar o a, o os e o as, você vai modificar para no, na, nos e nas, respectivamente. Olha aí no seu computador aí. Olha só. Todas as vezes que o verbo terminar por um som nasal, esse som nasal pode ser um M, um ON. Eu dou o exemplo. O pronome o, a, os e as modifica para no, na, nos e nas. Olha o exemplo. Fizeram, olha aí, ó, fizeram a pergunta. Então, na construção fica assim, ó. Fizeram mais a. Aí, para você aí. Olha escrito aí, ó. Fizeram mais a. Se eu simplesmente juntar em ênclise, vai ficar fizeram uma. Aí você tem que fazer uma adaptação. Fizeram, aí você transforma. A gente chama isso de assimilação. Você assimila, transforma o a em lá. Olha aí, ó. Fizeram a pergunta. Fizeram lá. Perdão. Não, agora nós estamos... Perdão. Ó, quando o verbo terminar em RSZ, o a, o os e o as, a gente modifica para lo, lá, los e las. Mas quando o verbo terminar com um som nasal, que é o fizeram aí, ó. Isso, legal. O som nasal, o a, o os e o as, modifica para no, na, nos e nas. Então, fizeram. Entrou um brisola aqui. Porque agora a Globo apoia o movimento. Tá? 1000 sites entrando aqui. Então, você fala, fizeram a pergunta, fizeram na. Olha aí, ó. Fizeram na. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Sandra sempre com a gente aí, Sandra Camargos. Shirley Oliveira, bem-vindo, Shirley. Seja muito bem-vinda. Se eu disser assim, gente, ó, põe, um tiozinho aí, né? Põe os livros aqui. Põe os livros aqui. A construção vai ficar assim, ó. Põe, tiozinho aqui, põe, mais os livros é os. Olha lá. Fica assim, ó. Põe os livros aqui. É põe, o os substitui os livros. Mas o som não ficou bom. Aí você faz essa mudança aí, porque esse som é nasal, ó. Aí você faz assim, ó. Põe, hífen, que nós estamos falando de ênclise, põe-nos. Isso, põe-nos aqui. Olha lá.
Mando aí para você. Aí, põe-nos aqui. Beleza? Então, repito, para quem chegou aí agora depois. Verônica! Verônica, que legal você aqui, Verônica. Verônica já foi por muito tempo minha sócia lá no curso. Verônica, em público aqui, ó, tenho muito apreço por você. Muito, muito apreço. Nos veremos amanhã, hein, Verônica? Legal, legal. Põe-nos aqui. Então, olha só, todas as vezes que o verbo terminar em RSZ, os pronomes o, a, os e as se modificam para lo, lá, los e las. Você tira o R e S, Z. Se o verbo terminar num som nasal, que pode ser um N ou um ON, o pronome o, a, os e as se modifica para no, na, nos e nas. Ok? Beleza. E agora, quando você tiver um verbo assim, ó, obedecemos, em ênclise, ó, obedecemos, e o pronome é nos, observa essa construção aí, ó. Obedecemos-nos. Fica um som ruim, ó. Obedecemos-nos, falamos-nos, escrevemos-nos, telefonamos-nos, cumprimentamos-nos. Aí a gramática resolveu tirar esse S, para que o som ficasse mais agradável. Então você vai dizer assim, ó, obedecemos, tira o S, nos. Olha aí, ó, obedecemos-nos. Em homenagem ao Reginaldo aí, ó. Elegemo, olha lá, elegemo-nos. Então, todas as vezes que você for usar um verbo de primeira pessoa do plural, nós obedecemos, nós falamos, nós escrevemos, cumprimentamos, ó, cumprimentamos, tá vendo? Você tira esse S do cumprimentamos e coloca o pronome nos. Cumprimentamos-nos. Assim você constrói aí a ênclise. Beleza? Então, a ênclise é a regra geral. Geralmente, a gente não coloca o pronome antes do verbo. A gente coloca o pronome depois do verbo. E depois do verbo é ênclise, e toda ênclise é com hífen. Tem que ter esse tracinho. Nós temos o hábito de dizer me empresta, me erra, me esquece, me joga na parede, me chama de lagartixa. Falando normal, né? Mas escrevendo, não. Aí você tem que dizer erra-me, esquece-me, joga-me, fala-me, digo-te, obedeço-lhe. O pronome tem que ser sempre depois. A gente tem muita dificuldade em usar ênfase falando, mas escrevendo, nós somos obrigados a usar. Beleza? Falamos de ênfase aí. E agora nós vamos rapidinho falar de próclise. Olha lá. O que é próclise? Geraldinho, seja bem-vindo, Geraldinho. Coisa boa ter você aqui com a gente, legal. Estamos falando de colocação pronominal. Onde é que o pronome fica em relação ao verbo? A próclise, o que é próclise? Olha só, vou escrever. Pauline. Esse sobrenome seu, Borges, é muito forte, hein? Muito forte. A próclise, vou escrever para você, ó, é a colocação do POA, pronome oblíquo átono, antes do verbo. Antes do verbo. Beleza? Olha aí a teoria aí, ó. Rejane, seja bem-vinda, Rejane. Próclise é a colocação do POA. O que é POA? Pronome oblíquo átono antes do verbo. Para você usar a ênclise, você usa o hífen. Diga-me, tracinho, diga, tracinho, me. Ênclise. Mas a próclise não tem hífen. Só que para você usar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, você tem que ter alguns casos que a gente chama de casos obrigatórios, ok? Eu vou enumerar esses casos, ó. Número 1, quando você tiver um advérbio. Não deixa eu esquecer essa enumeração, hein? Número 1,
Deixa eu ler o nome dele direito aqui. Ciríaco Matoso. Ciríaco Matoso Neto. Seja bem-vindo, Ciríaco. Estamos juntos. Legal. Primeiro caso, advérbio. Qualquer advérbio. Advérbio de lugar, de tempo, de negação. Aqui, ali, hoje, amanhã, nada. Se você tiver hoje, por exemplo, hoje é advérbio. Hoje te vi. Olha lá. Olha o advérbio aí atraindo, ó. Hoje te vi. O advérbio atrai o pronome. Você não pode dizer hoje vi te. Tem que ser hoje te vi. Se você tiver um não, por exemplo, ó. Não nos encontraram. Ó, não nos encontraram. Olha a frase aí. Você não pode dizer não encontraram-nos. Você é obrigado a dizer não nos encontraram. Legal? Não nos encontraram. Então, esse é o primeiro caso de próclise. Noemi, seja bem-vinda, Noemi. Legal, seja bem-vinda. Estamos juntos aí, estamos falando de próclise. Os casos obrigatórios de próclise. O primeiro caso foi quando a gente tiver um advérbio. Aí você atrai o pronome para antes do verbo. Legal? Quando você tiver, vou enumerar, segundo caso, quando você tiver uma conjunção, olha essa, subordinativa. Eu explico o que é isso. Uma conjunção subordinativa. Porque as conjunções coordenativas são casos de atração facultativa. Você atrai, mas a atração não é obrigatória. Conjunção subordinativa. Você pode ter um que, um como, um quando, um se. Olha aqui, ó. Se nos virem por aí, ó. Se nos virem por aí. Reticências. Olha aí. A conjunção aí é condicional. Então, você não pode dizer se virem-nos. Você é obrigado a dizer se nos virem por aí. O se, a conjunção, atrai. Olha um exemplo de quando. Quando me formar, ó. O professor está estudando aí, ó. Quando me formar. Você não pode dizer quando formar-me. Você tem que dizer obrigatoriamente quando me formar. É próclise é obrigatória. Então, quando é uma conjunção subordinativa. E as conjunções subordinativas atraem de forma obrigatória. Legal? Beleza. Vou para o terceiro caso aí, ó, de próclise obrigatório. Terceiro caso. Quando você tiver... Deixa eu tirar um site que entrou aqui. Entra um monte de coisa aqui. Quando você tiver pronome relativo. Qualquer pronome relativo, ó. Os pronomes relativos são esses aqui, ó. Que, quem, cujo, onde é pronome relativo, ó. Também, né? Onde, o qual. Quando você tiver qualquer um desses pronomes relativos, você tem que atrair o pronome oblíquo átono, o meu, o teu, o seu, o nos, o vos, para antes do verbo. Quando o pronome vem antes do verbo, nós chamamos de próclise. O pronome depois do verbo, a gente chama de ênclise. Não esquece, a ênclise é a regra geral e é sempre com hífen. Ok? Estamos aí no terceiro caso de próclise, pronome relativo. Se eu disser assim, ó, os... Vou fazer uma homenagem ao Reginaldo aqui, ó. Os projetos, ó, e... Olha lá, os projetos que nos, tá vendo o que aí, ó, favorecem. Os projetos que o Reginaldo colocou aí, favorecem a população de Brasília. Grande Reginaldo. Reginaldo Veras, o nosso deputado. Legal. Os projetos que nos favorecem. Então, você não poderia escrever os projetos que favorecem-nos. Essa construção aí, ó, ela... Não mandei para você, né? Desculpa, não mandei. Tá aí agora. Hélio, seja bem-vindo, Hélio. Gui Ribeiro, seja bem-vindo. Todo mundo bem-vindo. Que coisa boa. Os projetos que nos favorecem. Então, a colocação do pronome aí, ó, oblíquo átono, esse pronome nos, se deu pela colocação do que aí, que é um pronome relativo. O pronome relativo se refere ao termo antecedente. Esse quezinho aí, ó, se refere a projetos.
Então, ele atrai obrigatoriamente. Olha um exemplo com onde. Eu digo assim, ó, a casa onde, olha aí, ó, a casa onde, aí, a casa onde me encontro. Reticências aí, ó. A casa onde me encontro. Você é obrigado a dizer a casa onde me encontro. Você não pode dizer a casa onde encontro-me. Fica errado. Tem que ser a casa onde me encontro. Então, todas as vezes que você tiver um pronome relativo, que, quem, o qual, cujo e onde, você tem que atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Essa atração é obrigatória. Beleza? Esse foi o quarto caso, né? Pronome relativo. Não me deixa esquecer aí, ó. Terceiro caso, pronome relativo. Legal. Vamos para o quarto caso de próclise. Estamos falando de próclise. Pronome indefinido, ó. Atrai obrigatoriamente. Pronome indefinido. Quais são os pronomes indefinidos? Ó, tudo, nada, ninguém, alguém. Olha aí, ó. Nenhum. Qualquer pronome indefinido, escrevi nenhum errado. Qualquer pronome indefinido atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Nessa colocação a gente chama de próclise. Eu digo assim, ó, ninguém, olha lá, ninguém, eu não posso dizer ninguém obedece-lhe. Eu estou escolhendo qualquer pronome, qualquer verbo. O que importa para a gente aqui não é o pronome, é só onde ele fica. Colocação pronominal. Essa matéria colocação pronominal tem outros dois nomes. Ela pode se chamar sintaxe de colocação e um nome até um pouco estranho, mas é topologia pronominal. Porque topologia é topo, lugar, né? Estudo dos lugares. Então, alguns gramáticos colocam o nome de topologia pronominal. Beleza? Se você disser assim, ó, ninguém lhe obedece. Vou mandar para você aí. Olha o exemplo aí, ó. Ninguém lhe obedece. Esse ninguém é um pronome indefinido. A frase fica correta, ninguém lhe obedece. Você não pode dizer ninguém obedece-lhe. Você é obrigado a dizer assim. Certo? Esse é o quarto caso obrigatório de próclise. O quinto caso é quando você pega esses mesmos pronomes, tudo, nada, ninguém, alguém, nenhum, e coloca na interrogação. E aí eles, de pronomes indefinidos, ó, pronomes indefinidos, eles passam a pronomes interrogativos. Lá, interrogativos. Pronome interrogativo. O pronome interrogativo atrai o pronome oblíquo átono, o meu, teu, seu, nos, o vos, para antes do verbo. Ok? Então, a mesma frase, ó. Ninguém, ó, ninguém lhe pagou. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Veja que é uma frase interrogativa. Vou mandar aí para você. Olha lá, ó. Ninguém lhe pagou, que o verbo pagar aí, ó, é verbo transitivo indireto. O verbo pagar, perdoar e agradecer, quando você paga, perdoa e agradece coisas, verbo transitivo direto. Mas quando você paga, perdoa e agradece pessoas, aí é verbo transitivo indireto. Por isso eu usei o lhe, tá? Mas hoje a gente só quer mostrar o lugar, a colocação do pronome, onde é que ele fica. Então, esse ninguém é um pronome interrogativo, porque ele está numa frase interrogativa. Ó. Ninguém lhe pagou? Aí é obrigado. Você não pode dizer ninguém pagou-lhe, fica errado. Beleza? E agora vamos para esse caso, foi o quarto caso, vamos quinto, né? Vamos para o sexto caso de próclise obrigatória. Estamos falando das próclises. O que é próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Legal? E esses casos todos que nós estamos citando são obrigatórios. Quando você tiver uma frase, olha essa aqui, ó, exclamativa. Uma frase exclamativa. Mando para você aí. Essas frases exclamativas, elas atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo, obrigatoriamente.
Gente, não estão aparecendo para mim aqui as perguntas, mas não tem problema. Você pode fazer as perguntas e a hora que eu for formatar o vídeo para deixar ele publicado, eu respondo as perguntas. Então, podem fazer todas as perguntas aí que eu responderei uma por uma. Não vou deixar de responder nenhuma. Na formatação lá do vídeo, eu respondo e a sua resposta aparece depois. Legal? Manda ver aí. Frase exclamativa. Diz assim, ó. Toda frase exclamativa tem que ter o ponto de exclamação, ó. Ponto de exclamação. O que caracteriza a frase exclamativa é o ponto de exclamação. Eu digo assim, ó, nossos pais, como nos amam, olha lá, como nos amam, aí o ponto de exclamação, ó. Olha aí, mandei para você aí, ó. Como nos amam, você não poderia dizer como amam-nos, você tem que dizer como nos amam, que a frase é exclamativa. Legal? Com a frase, esse é o sexto caso. Sétimo caso, quando você tiver uma frase interrogativa. Olha aí, frase interrogativa é caso obrigatório de próclise, de colocação do pronome antes do verbo. Legal? Se eu disser assim, ó, qualquer frase exclamativa, ó, qualquer frase interrogativa, eles nos esqueceram? Olha lá, vou colocar a interrogação. Vou mandar para você. Tá aí, ó. Frase interrogativa. Eles nos esqueceram? Você coloca o ponto de interrogação. Não pode ser eles esqueceram-nos. E a gente sempre tem mais facilidade de colocar o pronome antes do verbo mesmo, né? A nossa dificuldade é colocar o pronome depois do verbo. Eles nos esqueceram. Beleza? E esse era o sétimo caso. O oitavo caso de próclise obrigatória, quando você tiver uma frase optativa. Essa frase optativa é o tipo de frase que traduz desejo. Ó. Desejo. Quando você deseja alguma coisa para alguém, ou alguém deseja para você. Olha aí, ó, frase optativa. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te faça servidor público. Ó, eu, Verônica, Reginaldo Veras, trabalhamos intensamente, pesadamente, para colocar vocês no serviço público. Nosso maior objetivo é fazer de todos vocês servidores públicos. Como diz lá aquele programa, vem comigo, ou vem com a gente. Nós vamos colocar você no serviço público. Nós não vamos medir esforços, né, Reginaldo? Verônica, para colocar essa turma no serviço público, executivo, legislativo e judiciário. É a nossa missão, né? Nossa missão de vida. Legal. Então, a frase optativa é uma frase que traduz desejo. Então, ó, Deus, pede aí, ó, pede para Deus aí, ó. Deus me faça servidor público. Aí, ó. Deus me faça servidor público. Você não poderia dizer, ô Eliane, legal, Eliane Monteiro, seja bem-vinda, Eliane. Você não poderia dizer, Deus faça-me servidor público. Então, é Deus me faça servidor público. Legal? E o nono caso obrigatório de próclise é a colocação do pronome antes do verbo. E quando você tiver essa preposição em, ó, especificamente essa preposição em, mais o verbo no gerúndio. Você sabe, o verbo no gerúndio é quando ele termina em NDO. Vou colocar para você aí, ó. Olha aí, ó. O verbo no gerúndio é quando termina em NDO. Então, sempre que você tiver a preposição em e o verbo no gerúndio, você coloca o pronome antes do verbo. Olha só, em se tratando, o em, o pronome se, de concurso, ó. Em se tratando de concurso, reticências, é melhor estudar. Em se tratando de concurso, conte com a gente pode te ajudar. Eu e meus amigos estão aí, ó, Glaucio, Verônica, Reginaldo,
turma dos concursos aí. Vou mandar para você, ó. Aí. Em se tratando de concurso. Não diga e não escreva em tratando-se de concurso. Você é obrigado a usar a próclise. A próclise é a colocação desse pronome se aí, ó, antes do verbo tratar, que está no gerúndio. Tratando. Beleza? Em se tratando de concurso. Então, vimos aí a ênclise, que é a regra geral, e os casos de próclise. Esses casos aí são os casos obrigatórios de próclise. Você tem que puxar o pronome para antes do verbo. E agora nós vamos ver uma palavrinha aqui, ó, grega também, ó. Desculpa, sumiu minha imagem aí, é porque entrou um outro site aqui. Eu cliquei aqui e entrou outro site, desculpa. Vamos falar de mesóclise. Ó, mesóclise. A colocação do pronome mesoclítico é no meio do verbo. Quando a gente fala meio, gente, a gente está falando meio mesmo. Meio mesmo. Nós vamos partir o verbo e colocar o pronome no meio dele. A mesóclise é uma colocação, parece que a pessoa está se exibindo, né? As pessoas tentam evitar a mesóclise para não ficar pernóstico. Mas, às vezes, você é obrigado a usar a mesóclise. Tem muitos casos de mesóclise na Constituição, porque são casos obrigatórios. E aí não tem outra opção. Beleza? São 2 casos de mesóclise, 2 tempos verbais que você usa mesóclise. Só. Quando você tiver o seu verbo, escrever aí, ó, para ficar registrado. Verbo do futuro do presente e futuro do pretérito. Eu explico esses 2 tempos aí, ó. Futuro do presente e futuro do pretérito. Para você construir qualquer verbo no futuro do presente, você acrescenta na primeira pessoa a desinência ei. Se você... Vamos falar de votar aí. Reginaldo está aí com a gente, vamos falar de votar. Votar mais ei é eu votarei. E aí você conjuga em todas as pessoas. Eu votarei, tu votarás, ele votará. Nós votaremos, vós votareis e eles votarão. No futuro do pretérito, você acrescenta ia na primeira pessoa. É votar mais ia. Enquanto a primeira pessoa do futuro do presente é votar mais ei, no futuro do pretérito é votar mais ia. Então, eu votaria, tu votarias, ele votaria. Nós votaríamos, vós votaríeis e eles votariam. Legal? Então, vou pegar um verbo qualquer e vou construir a mesóclise nesses 2 tempos aí. Os pronomes que nós estamos usando são os pronomes oblíquos átomos. O me, o te, o se, o nos, o vos. O, a, os e as e o lhe e lhes. Ok? Esses pronomes vão ser colocados no meio do verbo. No meio do verbo. Se você colocar, por exemplo, o verbo, já que a gente está homenageando aí os colegas, ó, homenagear. Homenagear. Homenagear mais ei, dá eu homenagearei. Olha aí. Aí, se você quiser usar o pronome vos, por exemplo, vou homenagear todos vocês, o vos, olha como é que fica essa construção. Olha aí, ó, vou mandar primeiro, antes de colocar a mesóclise, olha lá. Homenagearei. Homenagearei. Legal. Mais o vos. Aí você vai fazer assim, ó. Homenagear. Veja que o verbo está me homenagear. Hífen. Vos. Hífen. Ei. Olha como é que fica a mesóclise aí, ó. Homenagear-vos-ei. Você é obrigado a usar a mesóclise aí, porque você não pode começar o pronome, começar a frase com pronome. Você não pode dizer, vos homenagearei. Então, você tem que dizer, você é obrigado a dizer, homenagear-vos-ei. Beleza? Vamos pegar aqui um outro verbo e conjugar no futuro do pretérito. Informar, ó. Informar mais ia. Eu informaria. Tu informarias, ele informaria. Nós informaríamos, vós informaríeis e eles informariam. Olha lá, vou colocar o informariam mais o pronome ter. Olha aí, ó.
Então, a frase não pode ser te informariam e nem pode ser informariam-te. Não, tem que ser mesóclise. Vai ficar assim, ó. Informar, ao verbo infinitivo, o hífen, veja que a mesóclise tem dois hífens, né? Te, fechou com o outro hífen, iam, isso. Olha aí. Olha como é que ficou aí, ó. Informar-te iam. Mesóclise. Então, lembrando, a mesóclise só acontece quando o verbo estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito. Legal? Às vezes, o verbo é pequenininho e a pessoa não percebe. Se você disser assim, ó, doar, ó, doar mais ei, doarei. Aí você fala assim, ó, doarei. Uma prova que eu corrigi agora, esses dias, tinha exatamente essa aí, ó. Perguntava se a colocação estava errada. Vou escrever para você, ó. Errada a colocação. Eu coloquei o exemplo, olha aí, mandei para você aí. Ó, doarei-te, tá errada. E te doarei também fica errado, porque você não pode começar uma frase com pronome oblíquo átono. Então, atenção. Você é obrigado a usar a mesóclise aí. Então, você vai pegar o verbo no infinitivo, ó, doar, a forma no infinitivo, coloca o hífen primeiro, coloca o T e volta com o ei. Olha como é que ficou. Mandei para você aí, ó. Doar-te-ei. Você é obrigado a fazer isso. Doar-te-ei todo o meu amor. Você é obrigado a fazer isso. Então, a mesóclise vai acontecer com o futuro do presente e futuro do pretérito. Com esses dois tempos verbais em todas as pessoas. Ok? Eu quero mostrar três coisinhas importantes sobre a mesóclise. Olha só. Primeiro, esses três verbos aqui, ó. Vou escrever aqui para você. Dizer, trazer e fazer. Fica assim, muito esperto com esses três verbos na construção da mesóclise. Muito esperto. Porque, olha só, se você pegar o verbo dizer e acrescentar, entrou um site estranho aqui, dizer mais ei, Jesus Cristo. Sumi aí porque entrou um site na nossa frente aqui. Olha aqui, ó. Dizer, essa construção aí, ó, tá errada. É muito site que entra aqui, nossa senhora. Dizer, trazer e fazer. Você não vai conjugar assim, ó. Dizer mais ei, dizerei. Fica errado. Mas se você construir, você vê o erro na hora, quando fala dizerei. Mas se você construir a mesóclise, você não vê, ó. Dizer, olha só. Dizer, tracinho, ti, ei. Vou escrever aí que está errado isso aí, tá? Eu quero mostrar porque as pessoas constroem muito isso. Olha lá. Dizer-te-ei a verdade. Dizer-te-ei a verdade. Está errado. Você tem que reduzir o verbo, ó. Fazer dir, olha essa. Ti, ei. Olha lá, ó. Dir-te-ei a verdade. Vou colocar uma frase maior. Dir-te-ei a verdade. Observe isso aí, ó. Dir-te-ei a verdade. Ah, não entrou, né? Entrou uma outra pessoa aqui. Que coisa esquisita. A verdade. Difícil trabalhar, viu? Porque aparece gente demais aqui, meu Deus. Parece coisas estranhas demais aqui. Não tem nada a ver com a nossa história aqui. Olha um monte de site que aparece aqui. Desculpa, gente, é que eu tenho que apagar porque eles ficam na frente de onde eu estou escrevendo. Eu não vejo. Ok? Aí, ó. Mandei para você aí, ó. Observe que dizer-te-ei está errado. Você reduz o verbo, ó. Você fala dir-te-ei a verdade. Então, esses três verbos são perigosos, ó. Dizer, trazer e fazer. Você não fala fazer-te-ei um favor. Você fala assim, ó. Far. Olha essa frase, como é que fica? Far-te-ei, ó. Far. Parece que a pessoa passou mal, né? Olha essa aí, ó. Far-te-ei.
far-te-ei um favor. Não é fazer-te-ei. Então, fazer, dizer e trazer. Ao trazer, trar-lhe-ei um café. Com a frase inteira aí, ó. Olha lá, trar-lhe-ei um café. Não é trazer-lhe-ei, né? Trazer-lhe-ei está errado. Então, vou repetir, que isso é importante demais para você. Eles adoram colocar isso em prova. Ó, dizer, trazer e fazer, você, para construir o futuro do presente, o futuro do pretérito, que são os dois casos de mesóclise, você reduz esses verbos. Você fala dir, trar e far. Então, você fala assim, ó, direi, trarei e farei. E é aí que você constrói a mesóclise. Dir-te-ei, far-te-ei, dizer-te-ei. Legal? Bacana. Observa isso, ó. Quando você tiver, essa informação aqui é importante, ó. Quando você tiver futuro do presente, vou dar uma resumida, futuro do presente e futuro do pretérito e futuro do pretérito. Vou colocar um mais aqui, ó. Mais, caso de próclise, você vai usar a próclise obrigatoriamente, ó. Próclise obrigatória. Obrigatória. Olha isso. Vou dar um exemplo. Tá aí. Deixa eu dar um site aqui. Meu Deus. Ó, no futuro do presente, futuro do pretérito, e se você tiver um caso de próclise, aqueles casos que a gente enumerou lá de próclise, você usa a próclise obrigatória. Por exemplo, se você tiver um não, que é uma força grande de atração, né? Um não, sim, ó. Não informarei. Informarei. Não informarei. Olha lá. E se você for usar o pronome lhe, você não pode dizer não informarei-lhe, porque você nunca vai usar a ênclise, que é a colocação do pronome depois de futuro do presente e futuro do pretérito. Mas como tem um caso, e você também não pode usar a mesóclise aí, não informar-te-ei. Você é obrigado a dizer isso aqui, ó. Não, o não atrai. E aí você, na marra, vai dizer não te Vou colocar o lhe aqui. Não lhe informarei. Não lhe informarei. Olha aí como é que fica, ó. Obrigatoriamente isso, ó. Não lhe informarei. Tá? Eu vou escrever isso aqui para você, ó. Nunca usar ênclise. O que é ênclise, gente? Ênclise é a colocação do pronome depois do verbo, ó. Nunca usar ênclise com o verbo no futuro do presente e futuro do pretérito. Vou colocar a barra aqui. Futuro do presente, vírgula, vou escrever. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Aí, mandei para você aí, olha só. Você viu aí, ó? Nunca usa, para usar, mas tudo bem. Nunca usa ênfase com o verbo no futuro do presente, no futuro do pretérito. Nunca. Então, uma frase assim, por exemplo, encontrarei. Olha essa frase. Encontrarei. Ixi, tem um negócio aqui. Encontrarei o. Encontrarei-lhe. O T. Encontrarei-te. Está errado, ó. Errado. Eu mandei separado, mas é isso aí, ó. Errado. Oi, Simone. Seja bem-vinda. Legal. Olha essa frase. Encontrarei-te. Está errado. Você nunca usa ênclise quando o verbo estiver no futuro do presente, futuro do pretérito. Então, correto assim, ó. Encontrar, vou corrigir aqui, encontrar, hífen, ti, hífen, ei. Olha lá, encontrar-te-ei. E aí você usa aí, ó.
Aí, ó, mandei aí, ó. Encontrar-te, beleza? Então, nunca usar ênclase com futuro do presente, futuro do pretérito, ok? Eu quero falar para vocês aqui, ó, dos casos facultativos, ó, facultativos. Aí você pode, facultativamente, usar o pronome enclítico, proclítico ou mesoclítico, quando ocorrerem essas situações aqui, ok? Vou enumerar. Casos facultativos. O primeiro caso, número 1, ó. Quando você tiver um sujeito explícito, ó, sujeito explícito. Quando você tiver qualquer tipo de sujeito, Marlene Aranha, minha ex-colega de trabalho. Ô, Marlene, legal, beleza que você entrou aí com a gente, que bacana. Marlene, quando a gente tiver um sujeito, o caso é facultativo. Se eu disser assim, ó, Marlene, vou usar seu nome aqui, tá? Licença. A Marlene nos prestigia. Prestigia. A Marlene nos prestigia. Você pode usar assim, mas você também pode ser assim, ó. A Marlene aí é o sujeito, ó. Prestigia, tracinho, nos. Facultativo. Facultativo, olha lá. A Marlene nos prestigia, próclise. Correto. A Marlene prestigia-nos, ênclise. Correto também. Tá? Então, sempre que você tiver um sujeito, mesmo que esse sujeito seja pronome, por isso que você pode dizer assim, ó. Você pode dizer assim, ó. Isso aqui é para Simone. Ô, Vitor, que legal. Colega Vitor, colega professor. Vitor, gosto muito de você. Que legal, cara. Olha só, esse é para o Vitor, eu te admiro, ó. Admiro. Está correta essa colocação. Mas também ela pode ser eu admiro hífen. Nossa, então a Marta Suplicy aqui, não. Admiro te. Olha lá. Essas duas construções aí, Vitor, o Júnior, seja bem-vindo, Júnior. Essas duas construções aí, ó, eu te admiro e eu admiro-te, porque o eu é sujeito. Sempre que você tiver o sujeito, você pode usar o pronome antes do verbo ou depois do verbo, tranquilamente. O segundo caso facultativo é quando você tiver uma preposição, qualquer preposição, o de, o para, mais o seu verbo no infinitivo, ó. O verbo no infinitivo. Aí vira caso facultativo. Assim, ó. Eu fiz isso, reticências aqui, ó, para te ajudar. Olha lá. Está correta essa colocação. Fiz isso para te ajudar. Mas você também pode escrever assim, ó. Fiz isso, reticências aí, para ajudar, hífen, te. Olha lá. Essas duas construções estão corretas. Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo. Estamos falando de colocação pronominal, Marcelo, os casos facultativos. O primeiro caso que a gente falou era do sujeito. Quando você tiver um sujeito explícito, você pode usar o pronome antes do verbo, que a gente chama de próprio, ou depois do verbo, que a gente chama de ênclase. Legal? E o segundo caso agora é quando você tiver uma preposição. Você pode dizer, então, antes do seu nome aí, tal, para te ajudar. Isso é próclise, está correto. Você também pode usar ênclase, para ajudar-te. Pode ser antes ou depois. Legal? E o terceiro caso facultativo, olha essa aqui. Quando você tiver um caso de próclise, aqueles casos que a gente citou lá, tá? De verbo, conjunção, pronome. E o seu verbo estiver no infinitivo, olha lá. Infinitivo, você sabe, é quando o verbo termina em AR, ER e R, né? Infinitivo vira caso facultativo. Tá? Mesmo que você tenha um não, que é uma palavra forte de atração. Tá? Então, ó, não te incomodar, olha lá, era a minha intenção. Essa colocação está correta. Mas você também pode dizer assim, ó, olha lá, não te incomodar, próclise. Mas você também pode usar ênfase, porque o verbo está no infinitivo. Não incomodar, hífen, te.
correta colocação. Vou escrever aí para você, ó, porque as pessoas têm medo dessa colocação, ó. Correta colocação. Olha lá. Beleza? Então você pode dizer não te incomodar. Vou mandar para você, não mandei, né? E você pode dizer também não incomodar-te. Usar ênclise. E lembre-se, toda ênclise é com hífen. Landilton. Ô, Landilton, seja bem-vindo, Landilton. Legal, cara. Coisa boa. Não incomodar-te. Por que com não eu ainda posso colocar o pronome depois? Porque o verbo está no infinitivo. Sempre que o verbo estiver no infinitivo, você pode usar a ênclise. A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. E toda ênclise é com hífen. Não se esqueçam disso. Beleza? E o terceiro caso facultativo, ó, o terceiro caso facultativo é quando você tiver um pronome, desculpa, pronome não, uma conjunção, vou colocar aqui, uma conjunção coordenativa. Vou citar algumas aqui, ó. Pode ser o e, o ou, o mas, o logo, porém, contudo, todavia, etc, etc, etc. Quando você tiver qualquer uma dessas conjunções, olha aí, mandei para você aí. O caso é facultativo. Quem tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora, reticências, ou aí, ó. Você pode dizer, ou se cale para sempre. Olha lá. Essa colocação aí está correta. Ou se cale. Como o pronome veio antes do verbo, a gente chama de próclise. Mas você também poderia dizer assim, nós estamos falando dos casos facultativos, ó. Ou, olha lá, cale, tracinho, se, para sempre. Olha aí. Tá vendo? Ou se cale para sempre, ou cale-se para sempre. Legal? Esse foi o quarto caso, né? Caso de próclise mais infinitivo, certo? Terceiro caso, conjunção coordenativa, caso facultativo. Espera aí que eu repeti o nome lá, né? Conjunção coordenativa. Aí, caso de próclise mais definitivo. Conjunção coordenativa era quarto caso. Hoje eu corrijo isso, quarto caso. E agora o quinto caso. Olha que palavra bonita. Apossínclise. Olha lá. Apossínclise, na colocação pronominal, é a dupla atração. Quando você tem dois fatores de atração. Aí você pode usar um ou outro. Fica a seu critério. Olha essa frase aqui, ó. Há coisas que não, ó, que não dizem. Vou colocar aí o pronome entre parênteses, ó, se. Olha essa frase. A coisa, escrevi coisa, né? Tem que escrever de novo, gente. Há coisas, muita gente entrando aqui, ó. Há coisas que não dizem. Que isso é voz passiva, tá? É há coisas que não são ditas. Voz passiva. É um outro assunto que vamos ensinar também. Aí, mandei aí. É porque eu tinha dito lá a coisa. Ailton Campos. Nossa, que honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo, professor. Legal. Há coisas que não dizem. A colocação desse pronome aí, ela se dá em duas situações. Ó. Você pode atrair em relação ao que e em relação ao não. A atração mais comum seria essa aqui, ó. Há coisas que não se dizem. Olha lá. Essa seria a mais comum. Olha aí, há coisas que não se dizem. Porque o não atraiu. Mas observe que é um caso de apossínclise. A gente tem duas atrações. O que é pronome relativo. E a frase pode ficar assim também, ó. Há coisas... A gente não está muito acostumado a isso, mas olha só que interessante. Há coisas que se não dizem. Olha aí.
Noriko. Que legal. Bem-vinda. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Beleza. Há coisas que se não dizem. Olha lá, você pode dizer há coisas que não se dizem e há coisas que se não dizem. A gente chama isso de apossínclise. É quando você tem dois fatores de atração aí. E quais foram os fatores de atração aí? Primeiro, o não. Você pode atrair para perto do não. E depois o que? Que é o pronome relativo. Você pode atrair para perto do pronome relativo. Ok? Quero fazer a vocês 3 pedidos. Ó, 3 pedidos, tá? Nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Ô, Michel, olha aí, gente. Gente dos Estados Unidos aí, ó. Michel era uma pessoa que, gente fina demais, trabalhava com a gente, foi embora para os Estados Unidos. Seja feliz aí, Michel. Michel, você chegou no finalzinho aqui, ó. Quero fazer 3 pedidos. A nossa proposta de aula aqui é de 1 hora, tá? Legal. 3 pedidos. Primeiro, que vocês divulguem esse nosso trabalho aí, tá? Para as pessoas nos Estados Unidos, aí, na Austrália, que vocês divulguem aí nosso trabalho, para que a gente tenha mais acessos aí e a gente se interesse mais por esse trabalho. Segundo, que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Pode ser no canal do YouTube, seja meu amigo no Facebook. Nós temos um limite de 5.000 pessoas no Facebook. Eu, infelizmente, estou quase alcançando esse número aí, e aí não vou poder mais receber pessoas. Então, nosso top limite aí é de 5.000 pessoas. Beleza. Então, se inscrevam aí nos meus canais. Seja meu amigo no Facebook e me acompanhe no Instagram. E o terceiro pedido, compartilhem, divulguem esse trabalho nosso aí. Chame as pessoas para assistirem essa aula. Pode ser pessoas que estão se preparando para concurso, ou mesmo pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais de português. Profissionais liberais, a gente tem aí, ó, entrou aí muita gente que não vai fazer concurso, professores inclusive, mas que estão interessados em conhecer algumas regrinhas aí de português. Ok? Eu estou me despedindo de vocês, com uma boa noite aqui, uma boa noite especial a todos vocês. Gostaria de escrever o nome de cada um aqui, mas sei que eu não posso escrever o nome de cada um de vocês. Obrigado, fiquem com Deus e um bom final de semana. Lembrando a vocês que no final de semana a gente vai ter aula. Eu estou numa proposta aí de fazer 15 dias diretos. Hoje é a nossa 4ª aula. Legal? Amanhã, sábado e domingo, nós vamos fazer às 13 horas. Se não der para você assistir, depois dá uma olhadinha no meu Facebook, no Instagram. Instagram não, porque o Instagram é só de 1 minutinho. Eu também tenho vídeos de 1 minuto. E se inscrevam também no meu canal do YouTube, tá bom? Quero vê-los lá. Vê-los. A colocação do pronome depois do verbo, a colocação enclítica. Gente, fiquem com Deus e boa noite. Tchau.